Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Bom, nas aulas anteriores de matemática financeira e Excel que a gente resolveu alguns casos que utilizavam porcentagem na sua resolução, né? Então a gente resolveu utilizando o Excel, mas agora nessa aula a gente vai fazer uma sistematização do que a gente viu, das partes mais importantes de porcentagem, fazer um aprofundamento e um resumo de tudo que a gente vai precisar aí de porcentagem, beleza? Bom, então primeiramente vamos relembrar rapidamente o que é porcentagem, qual é o conceito de porcentagem. Então aqui tem um exemplo aqui, ó, ainda não é de porcentagem, mas em uma escola, 3/7 dos alunos estudam de manhã, uma afirmação. O que isso significa? Significa que em média, a cada 7 alunos, 3 estudam de manhã, certo? Ou seja, é possível dividir todos os alunos em 7 bloquinhos, e desses bloquinhos eu coloco 3, são só de alunos da manhã, consequentemente os outros 4 são alunos de outros períodos, certo? Bom, com essa mesma ideia, a ideia de razão, né? Porque 3/7 é uma razão. 3 para 7 a cada 7 alunos, 3 estudam de manhã em média. Essa é a ideia de razão. A porcentagem nada mais é do que uma razão também. Ó. No primeiro trimestre, 30% dos alunos ficaram com média abaixo de 6 em matemática. Então, o que significa esse 30%? 30% nada mais é que uma razão. É sobre 100, né? O porcento é por 100. Então, 30%, que dá até para simplificar, fica 3/10. Nesse caso, dá para simplificar, fica 3/10. E aí, o que isso significa? Significa que, em média, a cada 100 alunos, 30 estudam de manhã. Ou, se quiser usar o simplificado, em média, a cada 10 alunos, 3 estudam de manhã. Certo? Essa é a ideia de porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma razão com o denominador 100. Né? Então, como a gente está mais acostumado a trabalhar com base 10, né? Os nossos dedos das mãos normalmente são 10, né? Então a gente se habituou desde pequenininho a fazer contas com base 10. Então o 100 é uma boa referência para a gente está mais acostumado a fazer conta com 100. Então por isso que a porcentagem é tão importante, tão famosa, assim, é tão utilizada. Porque o 100 é um número que a gente está acostumado a fazer conta, é mais agradável para a gente. Então a gente toma tudo como referência, na porcentagem a gente toma como referência o 100. A gente entende melhor sendo o 100. Quando é 7, a gente não está muito acostumado, né? Sendo o total 7, 3/7, a gente ainda a gente entende sim, mas não é tão fácil quanto 100 para a gente. 100 a gente consegue calcular um quarto, consegue calcular metade, ter a ideia mais fácil de quanto é um terço, né? Então é um número que a gente está acostumado a fazer conta, logo essas referências são mais fáceis para a gente. Vamos lá, parte 2. Como calcular a porcentagem que uma quantia representa o total? Então, olha só um exemplo bem facinho para começar. Em uma escola, há 100 alunos que praticam algum esporte. Em uma votação para escolher a cor do uniforme, 85 escolheram a cor vermelha. Qual a porcentagem de alunos que escolheram a cor vermelha? Então, como que a gente faz essa conta? Como calcular a porcentagem de alunos que escolheram a cor vermelha? Então, a porcentagem é uma razão. Embaixo a gente vai colocar dessa razão o total de atletas, né? E em cima a gente vai colocar o número de atletas que escolheram a cor vermelha. Como a gente quer a porcentagem de atletas que escolheram a cor vermelha, em cima a gente coloca o número de atletas que escolheram a cor vermelha. Então, fazendo essa continha aqui, embaixo são 100 atletas, em cima 85 atletas que escolheram a cor vermelha. Então é 85 sobre 100, que está facinho de transformar para porcentagem, né? A própria definição de porcentagem é a razão com o denominador 100, ou seja, é 85%. Agora um outro exemplo com números não tão tranquilos, mas ainda está fácil. Em uma sala de aula com 25 alunos, 12 precisam usar óculos ou lentes de contato. Qual a porcentagem de alunos que precisam usar óculos? Então, para calcular a porcentagem de alunos que precisam usar óculos, também vai ser uma razão. A razão é embaixo o número de alunos, né? O denominador é o número de alunos, o total de alunos, e em cima o número de alunos que precisam de óculos. Então é sempre o que a gente quer pelo total, né? Para calcular quanto isso representa do total. Então, fazendo essa razão, embaixo, total de alunos 25, em cima 12. Então, no outro caso foi muito fácil, porque aqui o denominador era 100, né? Aqui não é 100, aqui é 25, mas é facilmente transformável em 100. Basta multiplicar em cima e embaixo por 4, vai ficar 48 sobre 100, né? Como a gente multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo número, ficou uma fração equivalente, e aí sim, 48 sobre 100 é fácil de transformar em porcentagem, 48%. Você até perceba que 25 alunos, a metade seria 12,5, né? Então, um pouquinho menos que a metade, né? 48% menor que os 50%, então faz sentido essa nossa resposta. Agora,
Mais um exemplo aqui, ó, o terceiro exemplo, em uma disciplina eletiva com 60 alunos, 6 foram reprovados. Qual a porcentagem de alunos aprovados nessa sala de aula? Então, vamos considerar que nesse tipo de disciplina eletiva, ou o aluno é aprovado ou é reprovado, não tem como ter uma outra possibilidade aí. Então, se a gente juntar o número de aprovados com o número de reprovados, dá o total de alunos. Então, para calcular a porcentagem de aprovados, a gente tem que fazer o quê? Uma razão, onde embaixo é o total de alunos e em cima é o número de alunos aprovados. A gente não tem aqui diretamente o número de alunos aprovados, mas como ou o aluno é aprovado ou reprovado, é só pegar o complementar aqui, o que falta para completar os 60. Então, são 54 alunos de um total de 60. Nesse caso, já não é tão simples de transformar em 100, né? Não existe um número inteiro fácil que eu multiplico 60 para virar 100. Mas, olha só, perceba que essa fração aqui ela é simplificável, né? Dá para simplificar. 54 sobre 60 dá para dividir por 6. Dividindo por 6 vai ficar 9 décimos. Eu simplifiquei em cima e embaixo por 6. E agora 9 décimos é fácil de transformar em porcentagem, né? Em denominador 100, fica 90 sobre 100, que dá 90%. Mais um exemplo, agora um pouco mais difícil, ó, bem parecido com, agora mais parecido com o que a gente estava enfrentando nas aulas. Em uma escola, 3/7 dos alunos estudam de manhã. Qual a porcentagem de alunos que estudam de manhã? Uma pessoa que a gente não sabe o número de alunos, né? Nem o total, nem quantos estudam de manhã. Então vamos pensar aqui, ó. Como calcula a porcentagem de alunos que estudam de manhã? Eu teria que fazer uma razão, onde embaixo é o total de alunos e em cima é o número de alunos que estudam de manhã. Mas nesse caso a gente tem uma dificuldade aqui, porque a gente não sabe nem o total de alunos e não sabe nem a quantidade de alunos que estudam de manhã. Mas essa razão que está aqui, como o enunciado falou que 3/7 dos alunos estudam de manhã, essa razão ela é equivalente a 3/7, certo? Não é que o total são 7 alunos e 3 estudam de manhã, não é isso, mas essa fração que está aqui, pelo que o enunciado disse, ela tem que ser equivalente a 3/7. Então, mesmo sem saber quanto que tem de cada um aqui, dá para a gente calcular a porcentagem. Então, como toda razão aqui é uma divisão, né? Então, a gente faz a conta, 3 dividido por 7 dá 0,4285. Então, tem mais casas depois da vírgula, na verdade é uma dízima periódica, né? Mas não precisa de todas. Vamos dar uma arredondada aqui. Então, eu peguei 4 casas, a gente vai transformar em porcentagem. Então, para calcular a porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração, que é 0,4285 sobre 1, aqui tem um sobre 1 embaixo, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então, multiplicando embaixo por 100, o denominador aqui era 1, vai virar 100. E multiplicando em cima por 100, quando a gente multiplica por 100, a vírgula avança duas casinhas, né? Então, vai ficar 42,85. E aí, agora sim, ó, consegui transformar numa fração com o denominador 100, é só escrever em porcentagem, 42,85. Inclusive nas nossas aulas lá, muitas vezes a gente fazia a divisão de um pelo outro e dava um número decimal. Aí quando a gente clicava na opção de transformar em porcentagem, ele transformava em porcentagem rapidinho, né? A vírgula passava duas casas. Então é por isso, realmente é sempre assim, sempre passa duas casas para frente. Por quê? Porque você está transformando o denominador 1 em denominador 100. Então avança duas casas mesmo. Agora, exatamente o que a gente viu na aula, um exemplo bem da nossa aula para a gente usar aqui, ó. A mercadoria X tem o custo de 5 e a venda foi 7. Qual o lucro bruto percentual em relação ao preço do custo? Então, se eu quero o lucro bruto percentual, embaixo tem que vir a referência. Nesse caso aqui a referência foi dada, é o preço de custo. Então embaixo vai o preço de custo. E aí ele quer o lucro bruto percentual. Então aqui em cima, como é o lucro bruto percentual, em cima tem que ficar o lucro bruto. E o lucro bruto é a diferença entre eles aqui. Então o lucro bruto vai ser a diferença entre o custo e a venda e o custo, né? Então é lucro bruto por quê? Porque para se calcular o lucro, não é simplesmente fazer um menos o outro, né? Porque uma loja normalmente tem outros gastos, tem os funcionários, o aluguel, impostos e outras coisas. Esses custos não estão sendo considerados aqui. Então, por isso que é o lucro bruto. Ainda não estão sendo consideradas outras coisas. Então, por enquanto, é só o lucro bruto. Bom, então, continuando aqui a conta, o lucro bruto, o total, o preço de custo é 5 e o lucro bruto é a diferença entre os dois, dá 2. Então, 2/5 é facilmente transformável em porcentagem, né? Aqui no caso, fazendo a divisão 2 por 5, igual na nossa planilha, dá 0,4. E aí, transformando em porcentagem, dá 40%. Lembra? Quando é decimal, para transformar em porcentagem, você avança duas casas só. Então, dá 40%.
Bom, o segundo probleminha que a gente teve na aula, no relatório final da aula 1, Banco Depósito, chegamos à conclusão que 35 produtos tinham maior lucro ao serem importados e 127 produtos tinham maior lucro ao serem comprados em empresas nacionais. Qual a porcentagem de produtos que tem maior lucro ao serem importados? Então, para calcular a porcentagem de importados, em cima a gente coloca o número de produtos importados e embaixo o total de produtos. Então, nesse caso aqui, ó, o número de total de produtos é a soma dos dois aqui, né? 35 mais 27, que dá 162. E no numerador, o número de importados é 35, está no enunciado. E aí, essa conta é ruim de fazer na mão aqui, né? Transformar em porcentagem. Então, a gente usa a calculadora, o Excel, ou seja, faz essa divisão, vai dar um número decimal, 0,216. E aí, passando para porcentagem, avança duas casas, dá 21,6%. Bom, então, mais uma vez, aproveitando aqui os exemplos da aula para a gente sistematizar a porcentagem, vamos lá, ao financiar um imóvel avaliado em 260 mil, Jair Inácio da Silva dará 91 mil de entrada. Sendo necessário pelo menos 20% de entrada para o financiamento ser aprovado, responda qual a porcentagem dada de entrada. Então, para calcular a porcentagem de entrada, embaixo, em cima, a gente vai colocar o valor de entrada e embaixo o valor avaliado do imóvel, né? Embaixo é sempre a ideia de total. Aqui está o total e aqui está a partezinha para calcular a porcentagem, ou seja, o quanto a entrada representa do total avaliado. E aí, substituindo aqui embaixo 260 mil, como os dois estão em mil, né? Estão em milhar, então eu já vou simplificar, já vou colocar 91 por 260. Aí, se fizer a conta com mil, vai dar certo também. E aí, fazendo essa conta, dá 0,35. Ou seja, passando para a porcentagem dá 35%. Então, beleza, o valor de entrada é suficiente para ser aprovado. Por quê? Porque precisa ser mais que 20%, aqui já tem 35%. Então, tá tranquilo, vai ser aprovado. Bom, então vamos para a parte 3, agora um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo. Agora a gente quer saber como calcular a porcentagem de uma quantia. Então, olha só, um exemplo bem facinho para começar. Em uma escola, 4/7 dos 2.800 alunos participam de um dos times esportivos da escola. Quantos alunos participam de um dos times esportivos da escola? Então, um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo, né? Antes a gente tinha o total, tinha o quanto que era o pedaço e tinha que calcular qual que era a relação desses pedaços, né? Qual era a porcentagem, qual era a razão. Aqui é um pouquinho diferente. Ele deu a razão, deu o total e quer saber quanto que é esse pedaço, e quanto que é 4/7 de 2.800. Então, para calcular o número de esportistas, eu tenho que calcular quanto que é 4/7 de 2.800. Então, lembrando aí do seu sexto, sétimo ano, quinto ano, olha só que bonitinho. Vamos fazer um diagrama aqui, né? Vamos imaginar que aqui estão os 2.800 alunos divididos em 7 pedaços iguais, né? Então, aqui tem 7 sétimos, aqui estão todos os alunos, 2.800 alunos. Então, como eu dividi em sétimos, é possível calcular quanto que é um desses sétimos, né? Então, um sétimo é só pegar o total e dividir por 7, vai dar 400. Então, é possível pegar essa escola e dividir em 7 pedaços iguais de alunos. 400, 400, 400, 400, 400 cada um, certo? Bom, mas eu não estou interessado só em 1/7 dos alunos, eu quero 4/7. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse pedacinho aqui, esse 1/7, e multiplicar por 4. E aí sim vai dar 1.600 alunos, ou seja, 4/7 do total é igual a 1.600. Então, usando essa mesma ideia, como que a gente calcula 4/7 de 2.800? O que a gente tem que fazer é calcular 4/7 vezes 2.800. Perceba que a conta que será feita é a mesma, né? Porque o 7 está dividindo, então eu vou fazer 2.800 dividido por 7 e depois multiplicar por 4. Então, fazendo essa conta, 2.800 dividido por 7 dá 400, e aí depois multiplicado por 4 dá 1.600. Bom, então vamos usar essa mesma ideia que a gente usou no exercício anterior para resolver um exercício parecido com esse, só que agora com porcentagem. Então vamos lá. Em um período da pandemia do Covid-19, as escolas foram obrigadas a trabalhar com, no máximo, 30% da capacidade total. Uma escola tem capacidade para receber 1.200 alunos por dia. Em um certo dia, dentro do período da pandemia, a escola estava com a capacidade máxima permitida pelos protocolos de segurança. Quantos alunos foram à escola nesse dia? Bom, então o que a gente tem que calcular é o número de alunos que foram nessa escola. Pelo enunciado, é 30% do total de alunos, da capacidade total que essa escola pode ter. Que é 30% de 1.200 alunos. Então a ideia é só transformar em uma multiplicação de fração. É 30% vezes 1.200 alunos.
Ou, transformando em fração, fica 30% vezes 1.200 alunos. Ou, se você quiser simplificar aqui, ó, esse 30%, dá para simplificar também, fica 3 sobre 10 de 1.800 alunos. Ou, se quiser, dá para escrever em decimal também, 0,3 vezes 1.200 alunos. Então, as 4 maneiras são equivalentes, né? Pensando numa calculadora, ou se você está fazendo no papel, ou você está fazendo na planilha, cada caso vai ter um jeito mais fácil de escrever, né? Porcentar, escrever em fração, por exemplo, na planilha não é o jeito mais fácil. Mas para fazer no papel, usar a fração talvez seja mais fácil. Mas para fazer na planilha é melhor usar ou o decimal ou essa forma aqui. Então, as 4 são equivalentes, as 4 vão chegar no mesmo resultado. Então, calculando aqui, vai dar, simplifica, faz essa continha ou na calculadora ou na planilha, vai dar 360 alunos. Bom, então vamos para mais alguns exemplos, só que agora o que a gente já viu em aula, o que vimos na aula. Então, por exemplo, um automóvel, qualquer automóvel X de valor 70 mil, flex e sem nenhuma isenção, quanto a ano, quanto a deficiência, qualquer coisa. Qual o valor de IPVA em São Paulo? Então, pelo que a gente viu em aula, IPVA de carro flex é 4% do valor do imóvel, então é 4% de 70 mil. Então, o que você pode fazer é jogar essa continha aqui no Excel, né? Foi isso que a gente escrevia, 4% de 70 mil, que nada mais é do que 4 sobre 100 vezes 70 mil, né? Se quiser transformar em fração, ou se quiser em decimal é 0,04 de 70 mil. Então, a mesma coisa aqui, se você for digitar numa calculadora ou no Excel, talvez seja mais fácil essas duas maneiras aqui, mas se for no papel, talvez essa maneira com fração fique mais bonitinha, né? E aí, fazendo essa conta, dá 2.800. Outra coisa que a gente viu em aula também é um imóvel X no valor de 800 mil reais. Qual é o valor de IPTU? Então, como é 800 mil reais, o valor avaliado desse imóvel, né, o valor venal, ele não tem isenção. Então, para calcular o IPTU é 1% de 800 mil. Então, para fazer essa conta é 1/100º de 800 mil. Que você pode fazer com um decimal também, 0,01 vezes 800 mil. E aí, fazendo essa continha, dá 8 mil reais de IPTU. Bom, então vamos para mais alguns exemplos que a gente viu em aula. Então, o senhor Worms Snakeson, salário bruto 4.100. Qual o valor recolhido de INSS? Então, como o salário dele é 4.100, a alíquota é de 11%. Então, vamos calcular o INSS calculando 11% do salário bruto do Sr. Worms. Vamos lá, INSS é 11% vezes 4.100. Ou, se quiser da forma de fração, 11% vezes 4.100. Ou, se você quiser, 0,11 vezes 4.100. Então, todos esses valores vão dar o mesmo resultado aí, né? Todas essas formas aqui de fazer, vai dar 451. E aí, qual o valor recolhido de imposto de renda? Então, o valor base, para calcular o imposto de renda, você tem que usar o valor base de imposto de renda. Então, para isso, você faz 4.100 menos 451. Do salário bruto, você tira o que foi cobrado de INSS, aí sobra esse 3.649. Aí, em cima do 3.649, é que a gente vai calcular o imposto de renda. E aí, pela tabelinha, esse valor base aqui entra na alíquota de 15%. Então, o imposto de renda é 15% de 3.649 e ainda tira aquele 354,80 da tabela. Então, 15% de 3.649 vai dar esse resultado aqui, né? 547,35, e aí devolve esse valor, e aí vai dar o imposto de renda de 192,55. Bom, agora vamos para a parte 4 e a parte 5 depois. Agora a parte 4, variação percentual. Essas duas últimas partes, as partes mais importantes para o nosso resto do curso. Ó. Então, vamos começar com um exemplinho. O preço da mensalidade de uma escola era R$2.000 e passou a ser 2.300. Qual a variação percentual? Ou seja, qual a taxa de crescimento? Então, taxa de percentual vamos chamar de I. O VI é o valor inicial e o VF é o valor final. Então, a gente quer saber qual a variação percentual, né? Então, para fazer a variação percentual, essa taxa de porcentagem, usando a mesma ideia do que a gente viu nos outros casos. Em cima vai ser a diferença, né? Vai ser a variação, e embaixo vai ser o total, né? Em relação ao inicial. Então, a variação aqui, o inicial é 2.000 e a variação é R$300. Então, é quanto 300, que é a variação, representa do inicial 2.000.
Então, essa continha aí, fazendo a continha, ou na calculadora, ou na mão mesmo, simplificando, vai dar 0,15, que é equivalente a 15%. Então, essa taxa percentual aqui, essa formulinha, que é o que a gente vai usar bastante, essa taxa de variação, ela pode ser escrita de uma outra forma. Por quê? Essa fração aqui, ela se mantém, VF sobre VI, e aí esse menos VI sobre VI dá para simplificar, né? Esses dois aqui simplificando dá menos 1. Então, uma outra maneira de ver essa mesma conta é fazer quanto o final representa do inicial e você tira 1. Então, no caso aqui, ó, quanto o final representa do inicial, e aí você tira 1. Então, quando você faz essa conta, o quanto o final representa do inicial vai dar sempre maior que isso, se for um aumento, né? Vai ser sempre maior do que 100%. Então, o quanto o final representa do inicial dá 115%. E a gente tira 1, por quê? Porque a gente quer tirar o que era antes, né? A gente quer só considerar o aumento. Então, faz esse menos 1 aqui no final. Então, vai dar 15%. Então, essa forma aqui vai ser bem importante para as próximas aulas. As duas formas são importantes, mas essa forma aqui é bem importante, que a gente vai ver bastante nas formulinhas. Ó. Então, em vez de fazer a conta, um menos o outro, depois dividir pelo inicial, você faz só o final dividido pelo inicial, e aí você tira 1 para desconsiderar o 100% que estava embutido aqui, né? Que a gente quer saber só o aumento. Bom, então outro exemplo, ó, o preço da mensalidade de uma escola era R$ 2.000 e passou a ser R$ 1.800. Qual a variação percentual, ou seja, qual a taxa, nesse caso, de decrescimento? Então, mesma ideia, né? I é a taxa percentual, VI o inicial, VF o final, e a relaçãozinha é a mesma, na verdade, né? É o quanto a variação representa do inicial. Nesse caso, a variação é negativa, né? 2.000 é o inicial, que a variação é menos 200, diminuiu 200. Então, a taxa de variação vai ser menos 0,1, que é a mesma coisa que menos 10%. E aí, utilizando a mesma formulinha, a outra formulinha vai dar o mesmo resultado, né? Só faz o VF menos o VI e aí tira esse 100%, que a gente está interessado só na variação. Só. Então, VF menos VI fica quanto 1.800 representa do 200, que dá 90%, tirando 100% dá negativo menos 10%. Outro exemplo, uma mercadoria que custava R$ 60 recebeu um aumento de 20%. Qual o novo valor da mercadoria? Bom, então o primeiro modo de fazer, então a gente já fez esse tipo de conta aqui, né? Mas tem dois jeitinhos de fazer. Agora esse caso é mais específico, eu não quero fazer um aumento percentual, uma variação percentual. Então como que a gente faz isso? O primeiro jeito é você calcula separadamente qual que é o aumento da mercadoria. Então você calcula separadamente quanto que é 20% de 60. 20% de 60 é R$ 12. E aí depois, numa segunda conta, você calcula o valor final. O valor inicial mais o aumento, só fazer uma sominha dá R$ 72. Bom, tem um segundo modo que vai ser bem mais importante para as nossas próximas aulas, né? Que é como calcular isso de uma vez só. Para calcular o valor final, é a mesma ideia, é o valor inicial mais o aumento, só que a gente vai ver isso de uma outra forma. O que é o valor inicial? O valor inicial é 100% do valor inicial, né? Ou seja, o valor inicial inteiro. Só que o aumento pelo enunciado é 20% do valor inicial, ou seja, que conta que eu quero fazer? Eu quero juntar o 100% do inicial mais o 20% do inicial. Ou seja, para calcular o valor final é só fazer direto 120% do valor inicial. Você faz isso numa conta só. Se você pegar o jeito dessa forma, fica mais rápido e mais fácil. Então, 120% é a mesma coisa que 1,2 vezes 60, que vai dar direto o 72. Então, essa forma de fazer a conta ela é tão importante para as nossas próximas aulas que a gente vai treinar um pouquinho aqui. Ó. Por exemplo, uma mercadoria X recebeu uma mercadoria que custava X reais, recebeu um aumento. Em cada caso é dado o aumento percentual. Qual o novo valor da mercadoria? Então, se a mercadoria custava X, qual que é o novo valor, sendo que foi um aumento de 30%? Então, você pega o valor que era antes, X, e multiplica por 1 mais 0,3. O que é esse 1 mais 0,3? É o 100% que era mais o aumento em relação ao que era. Então, basta você multiplicar o valor da mercadoria X por 1,3, que já vai dar a resposta. Qual que é o novo valor da mercadoria se o aumento for de 45%? Então, é 1 mais 45%. Então, é só pegar a mercadoria X e multiplicar por 1,45. E se o aumento for de 78%? Mesma ideia, 1 mais 0,78, que dá 1,78 de x. Fazendo essa conta, você já está calculando o que era antes, mais os 78%. Agora, alguns pontos de cuidado aqui. O que é o aumento de 7%?
Então, o aumento de 7% é 1 mais 0,07. Então, um erro bem comum de alguns alunos é colocar 0,7. Esquecer desse zero aqui. Ó. Então, cuidado, se você colocar sem o zero, aí é 70%. Então, como você quer 7%, tem que colocar esse zerinho. E aí vai dar 1,07 de x. Foi um aumento de 2,5%. Então, 2,5 tem que ser com 0,025. Tem que ter um zerinho aqui. Se não colocar esse zerinho, fica 25%. Então, basta pegar o valor da mercadoria anterior e já multiplicar direto por 1,025. Isso já dá o valor que era antes, mais o acréscimo. E se for um aumento de 100%? Bom, 100% é 1, né? 100% é 100 sobre 100, que dá 1. Então, é 1 mais 1 de x. Ou seja, é 2 vezes x. Se aumenta alguma coisa 100%, você está duplicando ela, né? Então, 2x. Se for um aumento de 150%, é possível? Sim, 100, o que era antes, 100%, mais 150%, 1,5 de x. Vai dar 2,5 de x. Então, sistematizando aqui, ó, quando a gente quer fazer um aumento percentual, o valor final vai ser o quê? Vai ser 1 mais a taxa que multiplica o valor inicial, certo? Ou uma outra maneira de fazer, né? Lembrando que essa taxa, como que essa taxa aqui é VF sobre VI menos 1. Então, essa formulinha aqui, essa relaçãozinha, a gente vai usar bastante. E essa daqui que a gente já viu vai usar bastante também. Então, essas são as duas principais que a gente vai usar. Bom, e agora? Agora é a mesma coisa. Se for uma mercadoria que custa X, mas a gente vai dar um desconto percentual. Qual o valor da mercadoria? Então, para fazer um desconto, o que a gente faz? É o valor que era antes, 100%, menos 20%. E aí você vai pegar toda essa conta e multiplicar por x. Então, para calcular uma mercadoria com desconto de 20%, é só fazer direto. Como? Multiplica, pega o valor da mercadoria e multiplica direto por 0,8. E se for um desconto de 25%? É 1 menos 0,25. E 1 menos 0,25 dá 0,75. Então, se a mercadoria tiver 20% de desconto, basta multiplicar o valor dela por 0,75. Então, isso ajuda bastante. Você está em algum lugar, tem uma calculadora, quer calcular um desconto de 25%, você pega o valor que era e multiplica por 0,75, aqui já está embutido o desconto de 25%. Se for um desconto de 33%, 1 menos 0,33 de x. Fazendo a continha aqui, vai dar 0,67 de x, que é a mesma coisa que 67%. Se você der um desconto de 33%, sobra 67% do que era. Se for um desconto de 8%, então é 1 menos 0,08, né? Lembrando como é 8%, tem que ter um zerinho aqui. Aí essa continha vai dar 0,92 de x, ou seja, sobrou só 92% do x. Se for um desconto de 3,5, 1 menos 0,035, lembrando do zerinho aqui depois da vírgula, senão fica 35%, ou seja, dá 0,965, ou seja, 96,5% do que era antes, depois do desconto. E o desconto de 50%? 50% é meio, né? 0,5. Então, 1 menos meio dá meio. Então, quando você quer dar um desconto de 50%, nada mais é do que metade do que era antes. Então, meio do que era antes. E se for um desconto de 100%? 100% é 1. Então, fica 1 menos 1 de x, que dá 0% de x. Então, essas são as formulinhas que a gente vai utilizar. A formulinha para calcular um valor depois de ter um aumento ou uma redução, e a formulinha para calcular a taxa da redução. Agora a última parte importantíssima para as próximas aulas é variações percentuais acumuladas. Então olha só um exemplinho, uma mercadoria que custava R$200 recebeu um aumento de 20%. Um tempo depois recebeu um outro aumento de 30%. Qual o novo valor da mercadoria? Então duas maneiras de fazer. A primeira maneira, assim, mais óbvia é o primeiro valor depois do valor inicial. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi um aumento de 20%. Né? Então, para calcular o primeiro valor, depois desse aumento, você vai calcular quanto que é 120% do valor inicial, certo? Então, como recebeu um aumento de 20%, eu calculo 120% de V0. E aí, fazendo essa conta, 1,2, né, que é 120% de 200, dá 240. E aí, depois eu calculo o valor depois do segundo aumento. Então, o valor depois do segundo aumento, eu tenho que fazer 130% do valor que era antes, né? Então, é 130% de 240. E aí, fazendo essa conta, dá 312. Bom, então essa é uma maneira de fazer separadamente. Faz a primeira continha, depois faz a segunda continha e chega no valor final. Mas, em muitos casos, vai ser interessante que a gente não faça um por um. A gente faça de uma vez só. Então, vamos ver o segundo modo. Ó.
Para calcular o valor final, o que a gente tem que fazer? Vai ser o V2, né? Nesse caso é o segundo valor. Então o V2 é 130% do V1. Só que o que é o V1? O V1 é 120% do V0. Então se você quiser fazer direto, no fundo é a mesma conta que a gente fez aqui. Dá para fazer de uma vez só. Você vai calcular 130% vezes 120% vezes o valor inicial. São dois aumentos, um de 30%, um de 20%. Então, fazendo essa continha, ó, 130% é 1,3 vezes 120%, que é 1,2 vezes 20. Então, aqui nessa conta já está embutido os dois aumentos consecutivos, ó, 20% depois 30%. Perceba também que vai dar o mesmo resultado. Se você fizer um aumento de 30% depois um de 20%, dá o mesmo resultado final, né? Então, não faz diferença. Então, fazendo essa continha aqui, ó, 1,3 vezes 1,2 dá 1,56 vezes 200, que essa conta dá 312 também. Então, vale um comentário bem importante também para as nossas próximas aulas, ó. Perceba que para fazer essa conta, no final, eu fiz o quê? Eu fiz 1,56 vezes 200, né? Ou seja, eu fiz uma conta só, né? Eu fiz 1,56 vezes 200 para calcular o valor final. E aí esse 1,56, o que é esse 1,56? Ele é a taxa total de aumento, porque aconteceram dois aumentos, né? Então esse daqui é o aumento total. Então muita gente pensa de forma errada que quando eu aumento 20%, aumenta 30%, depois é igual ao aumento de 50%. Então não é. Por quê? Porque esse 30% ele já vai aumentar um valor diferente do que o 20% aumentou. Então é um aumento em cima de um aumento. Então não dá exatamente a soma dos percentuais. Então não é bem essa conta. Então a conta que você tem que fazer, se quiser ver qual é o total, tem que fazer essa continha aqui. Nesse caso 1,3 vezes 1,2. E aí deu 1,56, ou seja, significa que o aumento total foi de 56%, né? Usando aqueles mesmos exemplos dos slides anteriores, o 1 é o que era antes, né? O 100%. 56 representa o aumento, então um aumento de 56%. Então, para aplicar o que a gente acabou de aprender, vamos ver um outro exemplo. Uma mercadoria que custava R$320 recebeu um aumento de 20%. Um tempo depois, recebeu um aumento de 30%. E mais um tempo depois, a mercadoria sofre um aumento de 10%. Qual o novo valor da mercadoria? Qual a taxa total de aumento? Então, seguindo a ideia, ó, o que é o V1? O V1 é o valor depois do aumento de 20%. O que é o V2? V2 é o aumento, 130% do valor depois do primeiro aumento. E o V3, que é o valor final, é 110% do V2. E o V2 a gente calculou aqui em cima. Então a continha que a gente tem que fazer são 3 aumentos, né? Multiplica por 1,1, referente ao aumento de 10%. Multiplica por 1,3, que é o aumento de 30%. E multiplica por 1,2, que é referente ao aumento de 20%. E como está todo mundo multiplicando, tanto faz a ordem aqui, tá? Então está nessa ordem aqui, meio que ao contrário, né? Parece que está decrescente, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, mas tanto faz a ordem que você fizer, porque é multiplicação. Vai dar na mesma resultado. Então, o valor final, que é o V3, vai ser 1,1 vezes 1,3 vezes 1,2 vezes o valor inicial, que é 320. E aí, fazendo essa conta, só multiplicando aqui os aumentos, dá 1,716 vezes o valor inicial, que é 320. Fazendo essa conta, dá 549,12. Então, após esses 3 aumentos sucessivos, esse é o valor final. E daqui, ó, observando essa conta, dá para responder essa última pergunta também. Ó, qual a taxa total de aumento? Então, aqui está a multiplicação que a gente fez, né? O final, o fator final aqui, né? Esse fator aqui está embutido, que era antes 1 mais o aumento, 71,6%. Então, quando a gente faz um aumento de 10, 30 e 20% consecutivamente, não necessariamente nessa ordem, vai dar uma taxa total de 71,6%. Então, sistematizando, ó, se a gente tem uma quantia V0 e ela sofre N aumentos ou descontos sucessivos, qual o valor final de VF? Então, é a mesma ideia. O que é o V1? Você aplica o aumento 1 no V0. O que é o V2? Você aplica o aumento 2 na quantidade V1. Só que esse V1, o que é o V1? O V1 é essa parte aqui, ó. Então, depois do segundo aumento, a gente faz 1 mais I2 vezes 1 mais I1. Esse é, se a gente tiver dois aumentos, você tem que fazer essa continha. E se tiverem 3 aumentos? O que é o V3? O V3
é 1 mais a taxa 3 vezes o valor anterior, que é o V2. Só que o V2 a gente já melhorou aqui. O que é o V2 aqui? O V2 é 1 mais a taxa 2 vezes 1 mais a taxa I mais o inicial. Ou seja, o valor 3, basta pegar 1 mais a taxa 3 vezes 1 mais a taxa 2 vezes 1 mais a taxa I e multiplicar pelo inicial. Já vai dar lá o valor final, já depois de 3 aumentos. E aí, continuando com essa mesma ideia aqui, se tiver 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, se tiver N aumentos, qual vai ser o final depois de N aumentos? Você vai fazer 1 mais IN, né? 1 mais a taxa, a última taxa, vezes o valor que era antes, o valor anterior a esse. E aí esse valor anterior, usando a mesma ideia, vai ficar 1 mais a taxa N vezes 1 mais a taxa anterior, N menos 1, até chegar na taxa 1 aqui, ó. Depois 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, vai multiplicando 1 mais a taxa de todas as taxas, multiplica por V0, dá o resultado final, vai dar o valor final, certo? Então, se tiverem muitos aumentos, você tem que fazer essa continha, essa mesma ideia aqui. Ou seja, o VF é 1 mais IN vezes 1 mais IN menos 1 até chegar no 3, 2, 1. 1 mais a taxa 3, 1 mais a taxa 2 vezes 1 mais a taxa 1 e multiplica por V0. E aí, esse é o valor final. Se você quer saber só quem é a taxa final, a taxa variação percentual acumulada, você olha só para os fatores aqui, ó, né? Só para essas multiplicaçõezinhas aqui. Esquece o V0. E aí, olhando para isso aqui, esse IF é toda essa multiplicação, só que sem tirar o 1, né? Porque o 1 é referente ao 100%. Quando você faz essa conta aqui, dá 100% mais a taxa de acréscimo. Então, a gente tem que fazer esse menos 1 no final para tirar essa taxa de acréscimo. Ou uma outra maneira, uma segunda maneira de chegar nessa taxa, na taxa percentual acumulada, é você lembrar dessa formulinha aqui, ó. A taxa é o valor final dividido pelo inicial menos 1. Então, usando essa mesma ideia aqui, o que é o valor final? O valor final a gente calculou no slide anterior lá. É 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa até a última taxa e multiplica pelo V0. Então, sabendo que isso é o valor final e usando essa relaçãozinha aqui, ó, para descobrir a taxa, a gente troca o VF, sai o VF e entra toda essa expressão aqui, ó. Então, o valor final, que é a multiplicação de 1 mais todas as taxas, dividido pelo V0 menos 1. E aqui acontece, ó, corta o V0 com V0, a taxa total é só fazer essa conta aqui, ó, a taxa final, a taxa de variação em percentual acumulada. Você faz 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa 2 vezes 1 mais a taxa 1 e assim por diante até todas as taxas, e no final você subtrai 1, que é para tirar esse 1 que representa o 100%, que a gente quer saber só a variação percentual. Então, para finalizar, dois exemplinhos de como a gente pode usar isso. Uma mercadoria que custava R$150 recebeu um aumento de 20%. Arrependido com a perda de clientes, o gerente deu um desconto de 20% sobre o novo preço. Qual o novo valor da mercadoria e qual a taxa final, a taxa de variação final. Bom, então, assim, os mais inocentes matematicamente poderiam falar assim, olha, mas aumentou 20%, descontou 20%, pô, dá zero, né? Então, não é zero, por quê? Porque esse 20% vai ser calculado em cima dos R$150. E esse 20% não é em cima dos R$150, é em cima do novo valor. Então, não vai dar zero, porque são porcentagens em cima de valores diferentes. Então, como que a gente faz essa conta aqui? Qual é o novo valor da mercadoria? Então, é só seguir essa ideia. O que é o V1? Para calcular o V1, é o valor depois do primeiro aumento. Basta pegar o valor inicial e multiplicar por 120%, ou seja, 1,2 do valor inicial. Nem precisa fazer a conta, vamos pensar no V2. O que é o V2? É o valor depois do segundo desconto aqui, da segunda aplicação de taxa aqui, né? E aí esse valor vai ser 80%, por quê? Porque é um desconto de 20%, então é 100% menos 20%, então é 80% de V1. E o V1 é esse daqui de cima, essa expressão aqui de cima, ou seja, aqui eu estou aplicando um desconto de 20%, aqui eu estou fazendo um aumento de 20%. Aplicando os dois, tanto faz a ordem que você fez, vai dar o mesmo resultado. Então, fazendo essa continha aqui, ó, vai dar 0,96 de 150. Então, fazendo a conta dá 144. E daqui também dá para tirar a taxa final. Ó. Por quê? Porque aqui é 0,96. O que é 0,96? Nada mais é do que 1 menos 0,04. Então, a taxa final de desconto vai ser de 4%. Certo? Ou seja, então se ele aumenta 20, diminui 20, no final ele dá um desconto de 4%.
E o último, ao longo dos 4 primeiros anos, um certo automóvel desvalorizou 20% em relação ao seu valor do ano anterior. Qual a porcentagem de desvalorização ao final de cada ano? Então, acho que a gente vai ter que calcular cada um, né? O V1, o que é o V1? É 80% de V0, que houve uma desvalorização de 20%. Então, é 0,8 de V0. Então, qual a porcentagem de desvalorização? 20% ao final do primeiro ano. O V2, que é ao final do segundo ano, eu tenho que pegar o valor que era, né, e multiplicar por 80%. Então, eu vou desvalorizar 20% do valor do ano anterior. Então, vai ser 0,8 vezes 0,8. Então, já tinha uma desvalorização de 20%, eu vou colocar outra desvalorização de 20% em relação ao inicial. Então, fazendo essa continha, 0,8 vezes 0,8 dá 0,64 de V0, ou seja, depois das duas desvalorizações, só sobrou 64% do valor do inicial. Ou seja, ao final de 2 anos, teve 36% de desvalorização. E aí, seguindo a mesma lógica para o V3, ó, vai ser, vou aplicar mais uma taxa, vou aplicar 80% do V2, do valor que era antes. Então, vai ficar 80% do que era antes, que era 64%. E aí, fazendo essa conta, dá 0,512 de V0. Ou seja, ao final de 3 anos, a taxa de desvalorização é 1 menos isso aqui, né? Então vai dar 48,8% ao final do terceiro ano. E no V4, mais uma desvalorização de 20%, então eu vou pegar o último valor aqui e multiplicar por 80%, multiplicar por 0,8 de novo. E aí essa respostinha aqui, essa continha dá 0,4096, ou seja, só sobrou praticamente 41% do valor do imóvel, ou seja, no final teve uma desvalorização. Ao final de 4 anos, teve uma desvalorização de 59,04%. Beleza, pessoal? Valeu!